Sim, mudando um pouco de assunto, vamos deixar Esparta de lado, vamos falar da outra polis. Atenas, a terra de pensadores. Aqui Atenas é um pouco diferente de Esparta. Atenas é maior que Esparta, mas o foco de Atenas é o pensamento. O foco de Atenas é a política. Por isso que a política aqui, ó, quando fala das políticas aqui embaixo, ó, é muito mais ateniense do que espartano. Aqui nós temos um grande político falando com o povo. Foi Atenas que deu o que a gente entende hoje sobre democracia. Ó, a palavra escrita aqui, ó, tá? O que seria democracia? Poder para o povo. Olha aqui, ó o povo todo aqui, ó. Em Atenas, você tem esse grupo de gente aqui, onde eles ficavam discutindo política. Esparta não tinha isso não. Esparta, quem decide tudo é o grupo de políticos lá, a oligarquia, e o que eles decidiam estava decidido. Agora em Atenas, não. Política, mais que poucos, menos que todos. A política em Atenas era feita também com um grupo de pessoas, mas esse grupo passava os problemas para o povo, que eram os cidadãos atenienses. Somente quem nascia em Atenas e quem tinha pai e mãe atenienses podiam participar da política, tá bom? Então aqui a gente tem uma imagem aqui, ó, feito pela Assembleia Geral, que lá em Atenas é chamado de eclésia. Aqui, ó, eclésia, Assembleia Geral, tá bom? E foi aqui que começou, então, através de um legislador chamado Clístenes, ele propôs a democracia, que seria o governo do povo, tá bom? A democracia ateniense, ela era direta. Como assim? Era feita direto com os cidadãos, somente quem fosse cidadão. E eles se reuniam numa praça pública, como estão aqui. Na época, eles chamavam praça pública de ágora. Tá? E aqui eles discutiam diversos assuntos voltados para o bem-estar de Atenas. E eles participavam também de votações, ó. Tinham votações, eles tinham que responder que sim ou que não. E vários assuntos eram discutidos, como guerra, dinheiro público, leis existentes, o aumento de impostos. Você viu que legal? Era participado também, ó, com a participação do povo. Essa é a política lá em Atenas. O que nós temos aqui na página 141, ó, a sociedade ateniense. Como as pessoas eram divididas em grupos em Atenas. Infelizmente, umas sofriam mais que outras. E umas eram consideradas cidadãos e outras não eram. Em Atenas, somente os homens eram considerados cidadãos. Sim, infelizmente, naquela época eles eram muito machistas, né? A ideia mudou hoje, graças a Deus. Os homens, eles eram considerados cidadãos, que são os que estão aqui, ó, no campo mais alto. São eles que mandam em tudo, são eles que mandam na sociedade, tá vendo, ó? São os homens livres, maiores de 18 anos e tem que ser nascido em Atenas e o pai e mãe têm que ser atenienses. Não importa se era rico ou pobre, mas tem que ser homem, maior de 18 anos, ateniense e os pais atenienses. Esses são os cidadãos, são eles que mandam em tudo. E eles mandam em quê? Eles mandam nos estrangeiros, nas mulheres e nas crianças e nos escravizados. Aqui, gente, como que a pessoa se tornava um escravo? Podia ser homem, mulher, qualquer um, mas se perder a guerra para Atenas, já virava escravo ateniense. Você vê que aqui não tem nada a ver com cor de pele. Aqui os homens e mulheres são brancos. Perdeu a guerra, vira escravo. Não é igual aqui no Brasil que escravizavam somente os negros. Hoje, graças a Deus, acabou. Tá bom? E aqui embaixo a gente tem, então, como que Atenas era dividida em grupos e quais eram os nomes desses grupos, tá bom? Ó, então, ficava lá no topo, aqueles que nós vamos conhecer aqui, ó, no cantinho escrito de preto, ó, aqui, ó, eupátridas ou atenienses, tá bom? Abaixo dos eupátridas, nós temos os georgóis, que são os pequenos proprietários. Abaixo dos georgóis, nós temos os demiurgos, os comerciantes. Abaixo dos demiurgos, os tetas, que são as pessoas sem posses. Depois, os metecos, que são os estrangeiros. Estrangeiros não são considerados cidadãos, porque eles vieram de outro lugar. E por último, lá embaixo, infelizmente, os escravizados, que são as pessoas que perderam a sua liberdade. Isso aqui é a sociedade ateniense. Página 142, deixa eu dar um foco aqui melhor para que vocês possam ver a página toda.
Olha aí, eu tô gravando a página da minha apostila, tá bom? Eu tô na 142. Aqui tá falando da política ateniense, que era um pouco diferente de Esparta, tá? Lá tinha a oligarquia, o grupo das pessoas, dos homens, né, de 30 a 60 anos, mas aqui a gente tem um grupo, ó, um organograma falando sobre a democracia. Tá vendo aqui, ó? Cada quadradinho desse é um grupo de pessoas que mexem com política e cada um faz uma coisa. Então aqui em cima nós temos os magistrados, que eram os militares, os juízes, os religiosos, eles que cuidam de toda essa parte de Atenas. Do ladinho aqui nós temos a bulé. A bulé tinha 500 pessoas, gente, todos homens, tá? E eles iam discutindo política, discutindo a lei, eles que faziam as leis, eles que entravam em votação, tá? A bulé. Do ladinho a gente tem o Tribunal Popular, que julgava os pequenos delitos. Quando o crime era muito grande, passava aqui para os magistrados. Mas quando era coisa pequena, que dava para resolver ali na conversa, então ia para o Tribunal Popular. E por último, vinha todos os cidadãos, que era a Assembleia Geral, que é chamada de eclésia. Qualquer homem pode participar da política ateniense, desde que seja um cidadão. E como que a pessoa se tornava um cidadão em Atenas? Tinha que ser homem, acima de 18 anos, tem que ser ateniense e o pai e a mãe também, tá bom? E a educação deles, em Atenas, era voltada para a cultura. Se você voltar em Esparta, a educação deles é voltada para o militarismo. Aqui não, é para a cultura. Então aqui eles dão muita importância à educação. Olha eles conversando aqui, ó. Esse aqui é o principal, que tá, é meio que o professor esse aqui, né? Que tá explicando, conversando, ensinando os outros homens. E eles aprendiam a cantar, a fazer poesias, a ler e escrever, um ensinava o outro. E principalmente tudo isso para ter conhecimento, para falar sobre política. Tá bom? A educação deles era privada, quem podia pagar colocava os filhos em escolas a partir de 7 anos. E quem não podia, os pais mesmos que ensinavam. As pessoas que tinham muito dinheiro contratavam até pedagogos, que eram professores particulares para acompanhar os estudos do filho. Os atenienses valorizam muito a educação de espírito, por isso que eles eram muito poetas, gostavam de música, de teatro, tá? Mas não descuidavam do corpo, não. Tinha também que fazer exercício físico, mas não era uma coisa tão assim severa quanto lá em Esparta, tá bom? Ao contrário do que ocorria em Esparta, em Atenas só se convocava para o exército quando tinha guerra, e era a partir dos 18 anos só. Agora em Esparta não, né? Ali a partir dos 7 anos a criança já estava preparada para a guerra, tá bom? Essa é a educação em Atenas. Aqui na página 143 nós vamos falar um pouquinho das mulheres. Como as mulheres eram tratadas em Atenas? Gente, lá em Esparta nós aprendemos que as mulheres também podiam ser guerreiras e elas tinham que ter o corpo físico muito saudável, né, para ter bons filhos. Mulheres saudáveis, filhos saudáveis. E se precisasse ir para a guerra, elas iam também. Já em Atenas é bem diferente. Quando elas eram meninas, crianças, elas não recebiam nenhum tipo de ensino. Só depois que elas iam crescendo que elas aprendiam a ler e escrever. Quando elas eram crianças, elas eram preparadas para ficar em casa, para fazer serviços domésticos, para serem boas mães, para cuidar dos escravizados, para zelar pelos filhos, para fazer roupas, tecer, fiar e também para cuidar da igreja, para participar dos eventos religiosos e participar do cuidado da igreja. Então você vê que é bem diferente de Esparta, né? E as mulheres que eram mais pobres, elas acabavam se dedicando para vender comidas e bebidas nas praças, para não morrerem de fome, né? Então aqui é a situação das mulheres. Elas não mexem com política, elas não fazem nada no espaço público, elas ficam bem reservadas dentro de casa. Infelizmente era bem machista mesmo essa época aí em Atenas, tá? E a gente não pode também passar batido das grandes arquiteturas. Olha que foto linda das grandes arquiteturas da Grécia, né? Aqui, ó, é um templo em Atenas, ó, o templo de Atenas esse aqui, ó. Por isso que recebe o nome de Atenas, porque lá tem uma deusa maravilhosa chamada Atenas.
né? Então aqui a gente tem aí as grandes arquiteturas, eles investiam muito dinheiro em fazer muitos tribunais, teatros, ginásios, mercados, templos, praças. Então os arquitetos e escultores, eles eram muito bem contratados. Isso tudo, gente, a partir ali do século V depois de Cristo, tá? E uma das maiores obras que tem lá na Grécia até hoje, que chama muito a atenção dos turistas, é esse templo aí, ó, templo dedicado à deusa Atena. Ela é considerada a deusa protetora dos cidadãos atenienses. Esse templo é chamado de Partenon, e ele é dedicado à deusa Atena. Ela é a mãe, vamos dizer assim, protetora dos atenienses, tá bom?